e eu vou apresentar sobre Lean Game Development. Então, quem sou eu? Meu Twitter e meu GitHub são @nomijube. Meus pronomes em português são ela, dela, em inglês she, her, they, them. Eu sou uma Tools Engineer na Ubisoft e sou escritora de alguns livros: o Lean Game Development, TDD para Games, Programação Funcional Concorrente em Rust, todos esses pela Casa do Código, e o Desenvolvimento Web com Rust é um livro open source. Eu sou uma assídua desenvolvedora do open source. Eu me considero uma evangelista Rust. E as linguagens de programação que eu mais utilizo são Rust, C++, Clojure, Elixir e o C# para Unity. Além disso, eu sou uma grande entusiasta de jogos. Então, por que essa palestra se chama Lean Game Development e não Agile Game Development? Bom, tudo isso é culpa desse livro, porque esse livro tentou introduzir o Agile Game Development como um sinônimo de Scrum e causou um certo desgosto do Scrum e, por consequência, do Agile na indústria de jogos. Um tempo depois também, esse artigo, Agile Game Development is Hard, foi publicado e ele traz algumas das dificuldades que algumas empresas de jogos têm, algumas questões do ágil em especial, e também alguns pontos positivos que o Rob percebeu. Então, considerando esses pontos negativos que principalmente esse artigo traz, eu listei alguns deles e alguns que eu já ouvi também, e depois eu vou comentar um pouco melhor sobre eles. Então, por onde erramos? A automação de testes em jogos é muito mais complexa do que em outras indústrias do desenvolvimento de software. O visual não pode ser todo testado de forma automática. A contratação de crianças para testar jogos é muito mais barata. O modelo atual de negócio do setor é louco e baseado em jogos prontos. Não gosto de Scrum. E clássico, como se Scrum fosse a resposta absoluta para metodologias ágeis. Que sequências de jogos não são iterações. Que arte não pode ser iterada e jogo é arte. Que jogos são desenvolvidos de um modo que o usuário jogue por mais tempo e não que ele poupe tempo. Que jogos não são testáveis e que, do ponto de vista de produção de jogos, a entrega contínua não é atraente. Então, vamos quebrar um pouco esses preconceitos que esse artigo nos traz. Então, que a automação de testes em jogos é muito mais complexa que em outras indústrias, até pode ser verdade, mas né, é tão viável que eu escrevi um livro sobre TDD para jogos. Que visual não pode ser testado de forma automatizada. Eu conheço pelo menos duas bibliotecas de teste de tela para jogos, essa X-Ray e uma que eu desenvolvi inspirada na própria X-Ray, que é a TestJS, que é para testar o framework JS. E funciona mais ou menos assim. No canto superior esquerdo tem a foto esperada e no canto superior direito a foto atual. E a biblioteca nos mostra também o que ficou diferente em cada uma das fotos. E o próximo ponto é que a contratação de crianças para testar jogos é muito mais barata. E assim, é difícil até começar por onde isso é errado. É errado primeiro porque as crianças nem deveriam passar tanto tempo jogando jogos, tanto tempo na frente de telas. E segundo, que acaba sendo um tipo de trabalho escravo, porque as crianças estão ali testando jogos para ti, para teu jogo melhorar e não estão ganhando nada em troca. Fora que é trabalho infantil, né? O modelo atual de negócio do setor é louco e baseado em jogos prontos. Tá na hora de se atualizar, assim, desde que a internet começou a fazer parte cotidiana dos jogos. Então ali, pelo menos desde o PlayStation 3, é muito fácil atualizar um jogo. E o mesmo vale para mobile e jogos de PC. Além disso, demos pode ser uma boa forma de testar jogos sem que eles estejam prontos. E como bônus, os demos podem liberar acesso para outras partes dos jogos. O mesmo vale para betas. Beta é um estágio pré-pronto do jogo e se a pessoa pagou por um beta ou está disponível para jogar esse beta, ela pode ganhar um acesso premium no futuro. Em muitos outros casos.
Então, eu já falei, né, eu não gosto de Scrum, como se Scrum fosse a única metodologia ágil e Lean. O próximo ponto é que a arte não pode ser iterada e jogos são arte. Essa é uma imagem do Jeff Patton, acho que ela mostra muito bem como a arte é sim o processo iterativo e não incremental. Então, inclusive se a gente observa a imagem 1 e 2, a gente vê que teve um estudo de qual das imagens ficaria melhor, e aí a pessoa opta pela imagem 2 e a partir disso vai iterando sobre ela num jogo de cores até chegar numa imagem pronta. Se fosse o incremental, isso é muito difícil preparar toda a cabeça primeiro para depois ir descendo, por exemplo. E com tempo e dinheiro, qualquer coisa é possível, né? Bom, sequências de jogos não são iterações. De fato, sequências de jogos não necessariamente são iterações do ponto de vista de produção, mas tem muitas coisas que são importantes desse processo de uma sequência para outra. E não só de sequências do mesmo jogo, mas que um estúdio pode aprender com outros jogos que publicaram. Então, manter os aprendizados, reaproveitar bibliotecas, código, tudo isso é muito importante. Evitar desperdícios. Então, em muitos casos, não precisa fazer uma engine nova do zero para lançar um jogo. A gente pode adaptar alguns pontos novos, melhorar alguma coisa gráfica, mas sempre manter o trabalho que já foi feito, de alguma forma. Que jogos não são testáveis, a gente já falou um pouco disso no primeiro tópico. Jogos são testáveis. Que jogos são desenvolvidos para que os jogadores passem mais tempo jogando e não poupem tempo. Acho que isso é um ponto importante, porque sim, os jogos são desenvolvidos para que os jogadores passem mais tempo jogando, mas a gente quer que esse tempo jogando não envolva horas sofrendo para aprender como se joga o jogo. Então, a jogabilidade e a forma como a gente está jogando é muito importante para as pessoas que estão jogando, assim como é importante poupar o tempo das pessoas que estão desenvolvendo, para elas não terem que ficar reinventando a roda cada vez que elas querem fazer uma nova coisa. Bom, então como que a gente começa aplicando esse conceito de Lean Game Development? O primeiro ponto é falar do manifesto ágil, porque assim, tudo isso foi baseado nesse manifesto. E aí eu proponho aqui uma pequena adaptação no manifesto ágil para o desenvolvimento de jogos. Então divide iterações mais que processos e ferramentas, não muda muito, mas jogo funcionando mais que documentação abrangente. E aí aqui eu estou falando especificamente do GDD, que é o Game Design Document, que é muito usado como referencial do jogo e para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Mas muitos jogos eu já vi o jogo ser totalmente disfuncional e não compatível com o GDD, mas tem um GDD completíssimo e perfeito. Então é muito melhor que esse GDD seja só um guia para onde a gente vai chegar, do que tipo o jogo pronto em si, sem permitir flexibilidade. Colaboração com o público mais que vendas. É importante sim que o nosso jogo venda, e é um objetivo da maior parte dos jogos, mas ter a colaboração do público e agradar o público muitas vezes é mais importante do que ter o jogo pronto como a gente pensou lá no GDD. E desenvolvimento espontâneo mais que seguir rigidamente um plano. Considerando esses pontos, eu sempre penso que o desenvolvimento de jogo tem que passar por essas 3 etapas, que são cíclicas, mas são 3 etapas. Então, o momento que eu chamo de Inception, essa parte em vermelha do gráfico, tem 2 principais momentos. O primeiro momento é a direção que a gente quer levar o nosso jogo, que é onde a gente define os objetivos e faz uma pesquisa, benchmarks e coisas assim, para como o nosso jogo vai ser. Com toda a equipe já ciente dos objetivos dessa pesquisa, a gente passa para o momento de concepção do jogo, onde a gente busca insights e faz brainstorming das ideias que a gente quer para esse jogo, para gerar hipóteses e definir qual é o caminho do design. E esse é o ponto da Inception. Depois da Inception, a gente tem a parte mais lean mesmo, que é esse feedback de construir esse loop de construir, medir feedback e ter novas ideias. E para desenvolver mesmo, a gente utiliza algumas técnicas do ágil entre essa parte de construir e medir, que é
codificar e testar constantemente. Então dá para ver que o feedback aí é uma parte bem importante. Então o que a gente busca antes do workshop? O que a gente precisa saber antes desse workshop? Quais são os objetivos que a gente tem com esse jogo? Quem vão ser os usuários desse jogo? E qual o papel de cada membro da equipe no desenvolvimento desse jogo? Então, o que cada pessoa vai ficar responsável, o que cada pessoa vai fazer. E o objetivo desse workshop é nos responder essas 5 perguntas, que é qual vai ser a narrativa do jogo, qual é a característica central desse jogo, e aí muitas vezes a gente pode estar falando de uma mecânica, um ponto de história. Depois a gente pode falar que o que a gente quer obter com esse jogo, então qual é o propósito desse jogo, seja ganhar dinheiro, seja ser um jogo, um purposeful game, por exemplo, que a gente quer abordar um tema político. Tem vários jogos muito bons assim. Que tipo de usuário e jogadora a gente está buscando com esse jogo e como que essas pessoas vão poder jogar esse jogo continuamente e ter uma experiência relevante cada uma das vezes que elas forem jogar. Então, uma das ideias que eu sempre trago é essa ideia de gerar personas. Esse é um modelo que eu faz uns 5 anos mais ou menos que eu comecei a usar, que a gente define o nome, faz um desenho, define o perfil da pessoa, os comportamentos delas e as necessidades. Então aqui tem um exemplo de como ficaria a nossa personagem, a Lisa Mona. Ela tem um perfil de millennial, trabalha como UX, tem uma renda estável. O comportamento dela de jogadora, ela é uma jogadora noturna e joga com crianças. Não necessariamente sejam filhos, mas podem ser sobrinhos, ou algo assim. E as necessidades dela é que os jogos sejam facilmente salváveis, porque né, ela joga de noite, então ela não vai ter tempo para jogar toda a noite ou até encontrar um save point, e às vezes com criança a gente tem que parar e fazer outra coisa. Então, com essas personas a gente pode começar a gerar algumas hipóteses, e alguns exemplos de modelo de como propor essas hipóteses são como persona X eu quero poder fazer ação Y e portanto eu preciso de Z. Ou então, o que persona X quer fazer no jogo para obter Z é Y, e a gente tem que responder esse Y. E assim a gente pode definir uma pequena separação entre o que é uma jornada e o que é uma história. Então a jornada é como essa da Thaís, essa primeira da Thaís. Como Thaís, quero poder passar horas jogando, para isso quero que a experiência do jogo seja diferente em cada etapa. É o que a Thaís espera que seja esse processo dela com o jogo. E a história é como Thaís quer que cada nível apresente novos desafios, tais como novos inimigos e habilidades novas. Que é como que a gente vai concretizar essa ideia da jornada, por exemplo. O mesmo vale para o Otávio. Como Otávio, quero que os jogos me lembrem dos tempos antigos de videogame. Por isso, quero uma experiência do tipo Mario 2.0. E a história seria que para Otávio é importante um jogo que possa pular, caminhar e cair, conforme o Mario. Para isso, a gente pode começar então a pensar no que é um MVP, ou seja, um jogo mínimo viável. Qual é o mínimo que é um jogo que a gente tem para começar a testar ele e coletar feedbacks. E para testar jogos, mesmo de videogame, computador, uma das melhores ideias que se tem é testar num jogo de tabuleiro. Então a gente faz um jogo de tabuleiro simples e começa a fazer esses testes das mecânicas que a gente pensou com base nesse jogo de tabuleiro. Além disso, a gente pode testar com protótipos 3D, que eles podem ser bem simples, como esse que eu estou apresentando aqui, é um monte de cubo, bloco, e a mecânica pode ser testada assim. É importante lembrar que algumas ideias de jogo só funcionam bem na nossa cabeça. Então, saber que a nossa ideia pode falhar e pode não funcionar é sempre muito importante quando a gente está desenvolvendo um jogo. E isso só aumenta o que é a importância de um MVP. Então, como que a gente pode fazer essas entregas
de jogos para que a gente possa testar. Assim. A primeira entrega pode ser um lançamento de time mesmo. O time vai lá e testa algumas coisas, vê se a mecânica funciona, o board game que a gente já falou, mas depois disso a gente pode passar para um lançamento um pouco mais concreto. Por exemplo, um alpha, onde a gente pode fazer um lançamento dentro da empresa ou para amigos e famílias. Além disso, a gente pode lançar demos com algumas pequenas partes do jogo, que só a pequena parte pode estar mais pronta, mas é bom para testar alguma mecânica, alguma ideia e ver qual é o feedback das pessoas em relação a esse demo. Além disso, o beta ele tende a ser uma coisa mais pública e mais geral, e é uma ótima etapa para começar a finalizar o jogo. Então, coletar os últimos feedbacks, identificar falhas, bugs, alguma feature faltante, estimar o que falta do jogo também, é uma boa parte de se ver no beta. Para aí a gente fazer um soft launch ou um pré-lançamento, que geralmente libera até conteúdos premium e tal. E assim, eu diria que essa é a última etapa que a gente tem mesmo para pegar esses feedbacks e corrigir os erros faltantes, como nerfar alguma coisa que ficou muito difícil ou dificultar alguma coisa que está muito fácil. Durante todas essas etapas é sempre bom ter a etapa de marketing para a gente avaliar qual é o recebimento do jogo e da ideia do jogo pela comunidade. Depois disso, a gente pode ir para uma etapa mais concreta de public launch, onde a gente lança em uma plataforma e pega assim quase todos os feedbacks faltantes para realmente ter um jogo cross-platform e tal. E por que é importante fazer essa diferença entre lançar primeiro em uma plataforma para depois lançar em cross-platform? Muitas vezes leva tempo lançar cross-platform. Então, muitas vezes é mais fácil tu lançar primeiro em uma plataforma e planeja para daí em diante lançar para as outras plataformas. Então, é um tempo de produção que está sendo útil para coletar feedbacks e continuar desenvolvendo. E por último, atualizações. Então, um ponto importante é como perceber se o jogo é viável ou não. Uma das principais ideias é começar com Kickstarter. Eles ajudam a identificar se as ideias do jogo são boas ou ruins, e também as pessoas geralmente dão muitas sugestões de recursos e features faltantes. Formulários de inscrição que liberam Early Access, Newsletter e qualquer outro tipo de recurso informativo também é bom para ver se as pessoas curtiram a ideia. Então, as pessoas que se interessaram vão provavelmente se inscrever no formulário para se manter atualizadas. Muitas pessoas desenvolvedoras, e aí é principalmente pessoas desenvolvedoras indies, ficam postando no Twitter suas ideias de jogos e coletando o feedback, postando imagens e vídeos também para ver como que as pessoas reagem. E por último, que a gente já falou, testar um board game, assim, ver se as mecânicas são viáveis mesmo ou se o jogo não vai ficar muito difícil, por exemplo. Então, assim, esse é um exemplo real de um board game que foi desenvolvido bem simples para testar uma mecânica em específica. Então, o board game não precisa testar todas as mecânicas do jogo, mas a gente pode ter alguns board games para testar algumas mecânicas se o jogo for um pouco mais complicado. O que a gente conclui dessa parte de Lean Game Development é que é importante estar sempre atrás de feedback e ter iterações contínuas sobre o jogo. E esse é o livro onde eu falo isso com um pouco mais de profundidade. Depois disso, eu sempre falo que Lean não existe sem testes, né? Então é importante sempre ter um produto feito com qualidade para que a gente possa desenvolver em cima. E por isso o TDD é uma dessas ferramentas. Então a gente desenvolve, para a próxima iteração a gente tem segurança que o nosso código está estável e tem alguma estabilidade para continuar desenvolvendo em cima. Então eu sempre brinco que nem tudo a gente consegue testar, para todas as outras existe TDD. Então por que TDD? TDD ajuda a manter o nosso código simples e legível. É fácil de refatorar e dar manutenção para o código, porque essencialmente ele está todo testado. Ele também garante que as novas mudanças não vão quebrar funcionalidades antigas,
como os testes garantem as funcionalidades antigas, quando a gente inclui uma nova funcionalidade, ela não pode quebrar as antigas. Por conta dessa questão de que a gente tem que rodar os testes frequentemente, os testes também são executados com frequência em todo o codebase. Isso garante assim, menos bugs, e os bugs que a gente acaba criando são os bugs que a gente introduziu com os nossos testes. E alguns outros bugs que a gente não previu nos testes. Isso também acontece. E os testes funcionam sim como uma boa documentação. Então, qual que é o ciclo do TDD? O primeiro a gente escreve um teste. Dependendo da linguagem, a gente tem que fazer esse teste compilar. Para escrever um teste que falhe. E esse teste que falha é porque a gente não tem muito sentido criar um teste que não vai garantir nada novo no código. Para isso a gente faz outros tipos de testes depois. Então esse teste falha e a gente escreve o mínimo de código necessário para fazer esse teste passar, assim como manter todos os outros passando. Na próxima etapa a gente dá uma refatorada com o objetivo de eliminar redundâncias do código. Então aqui tem um exemplo curto de algumas mecânicas e como testar essas mecânicas para um jogo de plataforma 2D. Então, como a gente testaria uma mecânica de caminhada? Primeiro é detectar que alguma tecla foi pressionada. Depois a gente pode começar a detectar as teclas direcionais foram pressionadas. No caso do nosso jogo, direita, esquerda ou A e D. Depois a gente passa a detectar que quando a tecla direcional esquerda for pressionada, a personagem se move para o lado esquerdo. Depois a gente garante isso para a direita também. E a gente pode também garantir que quando qualquer tecla for pressionada, nada vai acontecer qualquer outra tecla for pressionada, nada vai acontecer no eixo X. Um último teste para caminhada é garantir que quando a personagem se movimenta, ela colide com as paredes. Uma próxima mecânica seria uma mecânica de pulo. Então, detectar que a barra de espaço foi pressionada, porque a gente já detectou que alguma tecla foi pressionada no caso anterior. Então, quando a barra de espaço é pressionada, a personagem se movimenta pelo eixo Y. Basicamente, a gente testa se o Y é diferente do original. Depois, a gente passa a testar que a personagem se move de baixo para cima. E por último, de baixo para cima e de cima para baixo. Isso tudo, essencialmente, pode ser um teste que tem vários acertos evoluindo. Um próximo teste interessante é testar que quando a barra de espaço é pressionada junto com uma tecla direcional, o pulo também ocorre pelo eixo Y. E depois, um pulo horizontal ocorre de forma parabólica. Então a gente testa algumas posições em especial para o nosso pulo. Uma última mecânica que é sempre interessante para esse tipo de jogos são as mecânicas de queda. Então, a personagem colide com o chão. O chão a gente garante que dali ela não passa. Colidir também com blocos aéreos, tanto caindo quanto também pulando nesse caso. Que a gravidade faz a personagem cair em buracos. Então, se tem um buraco, a personagem sempre vai estar caindo. E depois que existem projeções horizontais dadas ao movimento de queda. E quando a gente fala de testes em bibliotecas de jogos, muita gente não sabe que existe, mas existem. Eu trouxe aqui alguns exemplos de bibliotecas de engines e de frameworks de jogos que têm sim testes atrelados, bibliotecas específicas de testes ou alguns componentes e módulos de testes atrelados. Então aqui a Amethyst, eu acho que ela é uma das principais bibliotecas de testes em Rust. E como testar um jogo com a Amethyst. E aqui dá para testar UI, dá para testar uma série de coisas como os bundles e tal. Então é um recurso bem interessante, principalmente para testes de nível mais de integração. A Unity tem dois tipos de testes, tem o teste tradicional do C# e o teste de
do unit test, que seria um teste mais a nível de integração. Então esse primeiro teste a gente testa que a quantidade de inimigos cresceu depois de 3 segundos. Então o enemies before, está escrito errado ali, é menor do que o enemies after. E testa que o enemies after é igual a 1, ou seja, no before era 0 e agora é 1. O mesmo a gente pode testar para spawn many enemies, então a gente dá um tempo maior e vê que o número de inimigos vai ser superior a 5. Aqui a gente já testou que pelo menos um inimigo vai ser spawnado, e no outro caso a gente testou que os inimigos vão spawnando com o tempo. O framework Jazz também, ele não tem necessariamente uma biblioteca de teste específica, mas todo o ambiente de teste do Rust funciona bem com essa biblioteca. A única coisa que tem que tomar cuidado é que algumas coisas em jogos exigem contexto. Então, ou serem executados numa thread de main. Então, por exemplo, as texturas aqui são um tipo option definido como none, para garantir que não vai ter nenhum tipo de erro durante a execução do teste. E aqui eu trouxe algumas referências de links, são todos em inglês, infelizmente, sobre como não fazer jogos indies. Esse artigo trata bastante sobre tipo como pensar um jogo indie sem achar que tu vai fazer um jogo AAA. Aquele livro do Agile Game Development with Scrum, um exemplo de como fazer um board game para um roguelike, algumas práticas do Star Loop Studio sobre Agile, uma talk muito interessante também, que foi desenvolvida mais ou menos na mesma época do livro sobre Lean Game Development, depois algumas ideias sobre o que é um Minimum Viable Game, como pensar isso, e por último o processo de Lean Startup para Mobile Game Development. E é isso, muito obrigada. Meu Twitter e meu GitHub, como eu já falei antes. E perguntas.